Zoe de Deus para a tua vida, querido. Hoje estamos aqui meditando e temos uma boa notícia para você. É que a obra de Jesus foi grandiosa, tremenda e perfeita. Todo o tempo que Jesus estava em natureza humana, no meio de nós, ele demonstrou toda a graça, todo o amor, toda a compaixão, o ser de Deus a toda a humanidade. E ninguém foi como ele. Ninguém teve a mesma atitude dele, de se entregar totalmente. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 10, versículo 38, que o apóstolo Pedro, a pregar, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, em todo o tempo, em natureza humana, fez os maiores feitos à humanidade. Porque é o próprio Deus, o Deus Filho, pisando nesta terra, demonstrando todo o ser de Deus. E o texto nos diz algo poderoso, que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Quando ele passou pelo batismo, quando ele foi ali, passou 40 dias jejuando, orando, ele foi cheio da plenitude de Deus. Ele foi cheio da plenitude do Espírito Santo e esteve conosco, em nosso meio, com poder e grande glória. A segunda coisa é que Jesus ele andou por toda parte fazendo o bem. Jesus, quando estava em nosso meio, e ele está através do seu Espírito, ele andou fazendo bem a todas as pessoas que chegavam até ele. Ele andou realmente demonstrando toda a bondade de Deus aos homens, todo o ser de Deus aos homens. E a terceira coisa nos diz que Jesus andou curando todos os oprimidos do diabo. Todos aqueles que estavam enfermos, todos aqueles que chegavam até ele com o coração quebrantado, contrito, realmente com o coração aberto, com suas necessidades, Jesus sempre atendeu, fazendo maravilhas, curando e libertando as pessoas. Porque ele demonstrou que toda a bondade de Deus em nossa vida. Jesus se fez carne e habitou entre nós com poder, com todo o bem e com toda a cura. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do Deus eterno. E ele é a expressão máxima de um Deus amoroso e compassivo. Existem alguns pontos, 3 pontos que eu quero falar a respeito que me chama a atenção a respeito de Jesus. A primeira, sua humildade. Filipenses 2, versículos 5, 6 e 7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus era humilde. E humildade não é um sinal de pobreza, mas a humildade era uma atitude de serviço. Ele sempre estava disposto a servir ao outro. E a Bíblia nos diz que a nossa atitude precisa ser igual à do Senhor Jesus Cristo. Que nós não devemos se apegar aos nossos títulos, se apegar àquilo que somos, mas termos um coração de serviço, de ajudar o próximo, de estar pronto para realmente estender a mão a ganhar uma vida para ele, a pregar o evangelho. E essa tem que ser a nossa atitude. E Jesus ele era humilde, ele tinha esse sentimento de humildade. A segunda coisa é a sua compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas,
porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus é um Deus compassivo. Ele olhava para as pessoas e via suas necessidades. Ele olhava para a pessoa, via aquilo que estava no interior delas, a sua dor, o seu sofrimento, e quando ele via, ele atendia as necessidades daquelas pessoas, curando, libertando e restaurando as vidas. E essa atitude que Jesus tinha. Ele também tinha uma atitude de equilíbrio. 1 Pedro 2, versículo 21, 22 e 23 diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-nos um exemplo para que siga os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mas o texto 23 nos diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, ele era totalmente equilibrado em suas emoções, porque ele cria naquele que julga com justiça. Quando ele é injuriado, ele não injuriava as pessoas. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele era realmente ameaçado ou sofria, ele não ameaçava as pessoas, aqueles que estavam o perseguindo, porque ele acreditava, ele se entregava àquele que ia julgar com reta justiça. Jesus era uma pessoa equilibrada. E quando Jesus estava entre nós, ele fez obras miraculosas, mas demonstrou todo o seu amor e toda a sua humildade. Augusto Cury, um grande psiquiatra, disse no prefácio do seu livro: esperava-se estudar a personalidade de Jesus, encontrar uma inteligência comum, pouco criativa, pouco analítica, pouco instigante, ser gestão da emoção, ou então um herói. Mas, entretanto, fiquei perplexo, porque ele viu que Jesus era um homem equilibrado, que em suas emoções, mesmo sendo insultado, mesmo sendo realmente injustiçado, ele continuava amando, compassivo e crendo só naquele que poderia julgar com reta justiça. Então, quando Jesus estava no nosso meio, a sua obra foi perfeita e maravilhosa. Jesus, ele é um Deus maravilhoso. Deus abençoe tua vida, querido, em nome de Jesus.